Olá pessoal, então voltamos aqui com mais uma videoaula. Nesta videoaula iremos então utilizar o Python para manipular os dados no Cassandra. Iremos instalar o plugin, na verdade o drive do Cassandra para o Python, e então a partir dele nós iremos criar uma pequena aplicação em Python, um exemplo de uma aplicação em Python, para que podemos então manipular dados dentro do banco de dados Cassandra. Para instalar uma aplicação em Python, nós devemos então executar o comando pip install cassandra driver. Eu já executei esse comando aqui, mas no seu console, no seu PowerShell ou no seu prompt de comando, você pode estar executando esse comando e ele vai reconhecer e instalar o drive de Cassandra para Python. Eu já fiz esse comando aqui e ele demora alguns minutos, tá? Ele deve levar entre 5 e 10 minutos, porque ele faz o download e depois ele faz a instalação. Esse processo de instalação dele aí vai levar de 5 a 10 minutos, então se demorar um pouquinho é normal. Muito bem, então iremos agora criar uma pequena aplicação em Python que vai acessar o banco de dados Cassandra. Na última videoaula criamos o nosso Keyspace aula, o banco de dados que nós criamos no Cassandra. Então agora iremos criar uma pequena aplicação que vai criar uma tabela de usuários dentro do nosso banco de dados de manipulação de playlist de músicas, conforme a gente trabalhou nas últimas aulas. Então, agora com o drive de Cassandra já instalado, nós conseguimos então criar uma aplicação em Python de forma que ele reconheça então os comandos necessários para acessar e manipular o banco de dados. Então, o primeiro passo é importar a biblioteca cluster, que é a biblioteca do Cassandra. Então, a gente primeiro escreve o import cluster, a gente volta aqui na linha do início e a gente escreve from Cassandra, tá vendo que ele já reconhece o Cassandra, né? Lá, cassandra.cluster. Então, já passa a reconhecer. Por isso que eu escrevo primeiro o import cluster, depois eu volto e escrevo from Cassandra Cluster, porque ele está dentro, da biblioteca cluster. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada cluster, que é igual a cluster. E vou criar também uma session, e por meio dessa session que a gente vai criar a nossa string de conexão. Então, agora cluster, que foi o objeto que eu acabei de criar, ponto connect. Então, repare que a gente já reconhece todos os comandos, né? Então, nesse momento, eu preciso conectar com o banco de dados já criado na aplicação. Então, esse banco de dados aqui, eu passo o nome dele, que vai ser aula, que foi o banco de dados que nós criamos. Se o banco de dados aula não existisse, eu primeiro teria que ir dentro do console do Cassandra, criar uma nova Keyspace chamada aula, porque aqui ele não cria, ele simplesmente conecta numa Keyspace já existente. E da forma que nós estamos passando aqui, ele vai conectar utilizando o localhost. Então, ou seja, eu já tenho aqui o banco de dados instalado, já tenho a minha Keyspace criada, então ele vai acessar o banco de dados local aqui na minha máquina. Muito bem. Então agora session. Ponto. Agora eu vou executar um comando dentro que vai ser executado dentro do banco de dados Cassandra. Então, eu vou abrir aqui o parênteses, né? E aqui eu vou digitar 3 aspas duplas. 3 aspas duplas. E para finalizar o comando, mais 3 aspas duplas. Então, aqui eu posso escrever o comando normalmente. Então, eu vou no create table. E esse comando create table ele vai ser idêntico ao comando que nós digitamos dentro do console do Cassandra. Dentro dessas aspas triplas, vamos dizer assim, né? Nós podemos digitar comandos igualzinho a gente faz no banco de dados Cassandra. O session execute, ele vai executar um comando, como se nós estivéssemos no console. O banco de dados vai chamar users. Mesma coisa, abre parênteses, né? Então agora eu vou digitar o ID, ou seja, eu vou criar agora os atributos da minha tabela usuário. Esse ID vai ser Universal ID. E também vai ser minha primary key. Primary key, vírgula. Então agora eu tenho last name, que é do tipo texto. A idade, também do tipo texto. Vamos criar também uma cidade, para o usuário, também do tipo texto. Um e-mail do usuário, também do tipo texto.
e first name também é do tipo texto. Aqui não precisa colocar ponto e vírgula, que é o último atributo. Enter, ponto e vírgula aqui no final. E repare que eu termino o comando com as três aspas, né? Então, se a gente executar essa pequena aplicação, reparem que é simples, né? Se a gente executar essa pequena aplicação, ele já vai criar o banco, a tabela user dentro do banco de dados aula do Cassandra. Utilizando o meu Visual Studio Code aqui, eu consigo acessar o terminal dentro do próprio editor de texto, né? Então, eu vou digitar o comando a tecla Ctrl, Shift e aspas, e ele já abre o terminal aqui embaixo para mim. Mas eu poderia fazer diretamente do PowerShell também, ou do prompt de comando do Windows, sem problema, desde que eu esteja dentro do meu diretório, onde contém aqui o script cassandra.py. Né? Esse errinho que ele está apresentando aqui, na verdade, não é um erro de código, é o meu PyLint aqui, que é um pequeno plugin aqui que tem na minha editor de texto, que ele não está reconhecendo o comando, né? Mas ele funcionaria normalmente. Então agora é só digitar py script cassandra.py e o comando deve ser, ele deve criar o banco de dados, ele deve criar a tabela dentro do meu banco de dados. Então repare que não deu nenhum errinho, então certamente ele criou a tabela. Para a gente conferir, podemos voltar no console do Cassandra, e dentro do console do Cassandra eu vou digitar o comando describe tables. E repare que eu já tenho aqui minhas tabelas criadas anteriormente, e agora ele deve aparecer a tabela users, olha só. Então a tabela users foi criada com sucesso. Muito bem, então já temos aqui a nossa aplicação em Python funcionando, acessando o banco de dados Cassandra. Agora a gente vai criar uma nova aplicação, eu vou criar um novo arquivo aqui, e vou chamá-lo de script2.py aqui, só para diferenciar, né? .py. Muito bem. Então dentro desse script2.py, eu vou então criar uma outra aplicação que vai inserir dados dentro da minha tabela users, e depois a gente vai fazer um select também para retornar esses dados inseridos, né? Então eu vou utilizar aqui a minha conexão com Cassandra, igual a gente fez no programa anterior. Então eu tenho aqui cassandra.cluster, import cluster, criei aqui a minha session, né, que vai conectar no banco de dados aula, o banco de dados já existente. Então agora eu tenho que criar uma session execute, session.execute. Então aqui eu vou, as aspas triplas, né? Abre aspas triplas para executar o comando. Então aqui agora eu vou digitar um comando de insert. Então eu vou fazer um insert into users, né? Na tabela users. E aqui eu vou digitar o ID, last name, a age, idade, né? City, e-mail e first name. Muito bem. Então, velhos. O primeiro ID que eu vou passar vai ser aquela função que gera um ID universal. Então, ID, universal ID. O nome qualquer aqui, Jones, por exemplo. Tá errado aqui. Jones. A idade 35. A cidade Austin. O e-mail bob@zen.com. E também vamos passar aqui o primeiro nome dele, que é Bob. Eu já terminei o comando, ponto e vírgula. Então, além de inserir uma nova linha na minha tabela usuário, vamos fazer então uma consulta, né? Então, result, estou criando uma variável result que vai receber o resultado de uma consulta, session. Sempre que eu quiser digitar um comando, então é só usar o session.execute. Então eu vou digitar o comando select, asterisco, from users. E vou passar uma cláusula, né? Eu vou passar where last name é igual a Jones.
Então, observe que eu só tenho uma única linha inserida no banco, então ele vai retornar a única linha existente, né? Como eu não tenho uma indexação, eu não criei um índice para o last name, eu tenho que colocar allow filtering, para ele poder fazer a consulta sem utilização do índice. Fecha aqui o comando. E agora eu quero retornar este comando e eu quero guardar dentro da variável usuário. O comando select ele vai retornar diversas linhas. Nesse caso aqui vai retornar uma linha só. Mas eu vou especificar a linha 0, ou seja, da resposta do select eu estou especificando que eu quero a linha 0. E depois, nesse caso aqui vai retornar só a linha 0 mesmo, né? E depois eu vou dar um print e vou imprimir o resultado. Então, ponto age e também o result ponto last name. Muito bem. Muito bem. Então aqui, repare que ele vai executar a consulta e vai retornar para o meu programa a variável, dentro da variável result, ele vai retornar o resultado da linha inteira. Então ele vai salvar aqui a linha ID, last name, idade, city, e-mail, first name, tudo vai ficar aqui dentro. No entanto, aqui eu estou imprimindo apenas a idade e o último nome, mas eu poderia imprimir todos os atributos. E ele retorna sempre a todos os atributos, porque eu coloquei o asterisco. Então, select asterisco significa retorne para mim todos os atributos da tabela usuários, né, users, where, qual é a condição de consulta, last name seja Jones. Como só tem um Jones aqui como last name, ele vai retornar apenas uma linha. Só um errinho aqui, que é users, né? Muito bem. Salvar. Então agora nós podemos executar para ver se está tudo funcionando corretamente. Então observem que ele salvou a linha lá dentro, tá vendo? O comando insert funcionou corretamente e ele retornou como resposta a linha do Jones, onde o last name era Jones, e nós imprimimos apenas a idade e o last name. Mas eu poderia imprimir outra coisa, por exemplo, eu poderia imprimir o result.id. Então vamos imprimir o ID do Jones para ver qual é a resposta. Salva. Executa de novo o script. Então imprimiu a idade do Jones, o last name dele e também o ID do Jones normalmente. Muito bem, então observem que nós podemos então utilizar o Python para acessar o banco de dados Cassandra normalmente. Então, todos os nossos comandos que nós executamos durante a videoaula, podemos fazer normalmente aqui dentro do Python. Então, observem que eu preciso primeiramente executar aqui, importar a biblioteca, criar a string de conexão, e a partir da string de conexão, eu crio uma seção aqui, né, para acessar o banco de dados. Então, eu uso o execute para executar os comandos dentro do banco de dados Cassandra. E o legal é que o Python nos dá ainda uma flexibilidade maior para manipular esses dados no banco. Eu posso aqui, por exemplo, retornar diversas linhas dentro do banco de dados, né? Aqui retornou uma linha só, mas eu poderia ter retornado diversas linhas e salvo na variável results. E eu posso fazer aqui, por exemplo, um laço, né, um for, por exemplo, para interagir o result e imprimir todas as linhas retornadas do banco de dados. Então, o Python nos dá uma flexibilidade muito legal para trabalhar com o banco de dados Cassandra. Muito bem, então nós temos aqui uma pequena atividade para praticar um pouquinho o conceito de Python dentro do banco de dados Cassandra. Então nós temos aqui uma proposta para criar duas tabelas, mas essas tabelas já foram criadas durante as aulas. Então nós temos aqui a playlist versionada, a playlist atual. Se nós olharmos aqui no nosso console do Cassandra, né, executarmos o Describe Tables, e vocês podem ver que nós temos user, playlist atual, playlist, músicas. Então a gente já criou essas tabelas playlist versionada e playlist atual. Elas já foram criadas aqui durante as aulas. Dado que essas tabelas estão criadas, nós podemos criar uma aplicação para consultar dados dentro dessa tabela. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou executar essa aplicação. Vamos voltar lá para o nosso console vamos voltar aqui para o Cassandra. Deixa eu criar uma nova aplicação aqui, uma consulta.py. Vou colar o código aqui. Então, reparem que nessa aplicação estamos fazendo uma consulta na playlist versionada. Esse resultado vai ficar armazenado dentro da variável result. E dentro dessa variável, agora eu estou fazendo um for, ou seja, um loop, que vai percorrer a variável
e a cada linha dessa variável eu vou imprimir o campo modificação. Então veja só o que acontece. Vamos aqui executar o comando. Agora é consulta.py. Então py consulta.py, enter. O nome do workspace aqui está errado, né? Eu tenho que definir o nome do workspace é aula. Salva. Agora executar de novo o comando, ele vai funcionar. Então, observem que ele retornou aqui, né, a modificação, né? Então, lá no nosso campo de dados, nosso banco de dados de família de colunas, lá na nossa tabela playlist versionada, nós temos aqui o campo modificação. Então, reparem que eu retornei o resultado para o result e imprimi apenas o campo modificação. Poderia imprimir outro campo aqui, né? Então, nós temos o campo versão, né? Versão. Então, vamos imprimir agora o campo versão. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. São as versões da minha playlist. Então, como que funciona essa consulta? Essa consulta ela retorna, então, 5 linhas para a minha variável result. E esse for aqui, esse loop, ele vai iterar essas 5 linhas. Então, ele vai repetir esse comando 5 vezes, imprimindo a versão de cada uma das linhas. Então, o Python ele permite que nós, uma maneira um pouco diferente de manipular os dados dentro do banco do Cassandra. Então, é bem interessante essa aplicação em Python. E aqui tem um exercício, né, para praticar um pouquinho. Onde o objetivo aqui é escrever um programa em Python que faça modificações na playlist versionada, né? Simulando ali que o usuário esteja incluindo, alterando a posição ou até excluindo músicas dessa playlist. E a partir de uma consulta na playlist versionada, conforme nós acabamos de fazer aqui, nós iremos então modificar a tabela playlist atual. Lembrando que a tabela playlist atual, que é essa tabela aqui, né? Ela armazena o snapshot da playlist naquele momento. Então, toda versão criada pelo usuário, toda modificação é uma nova versão dentro da playlist versionada. E a partir disso, nós criamos, então, uma nova snapshot, um novo retrato da nossa playlist dentro da playlist atual. Então, a tabela playlist atual, ela guarda apenas a última versão que foi modificada pelo usuário. Então, ela sempre guarda a última versão da playlist. Ao final, a gente imprime o nome da música, do artista, a posição de cada música, na última versão da playlist. Muito bem, então, até o próximo vídeo.